Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. E hoje nós vamos conversar sobre o que eu chamo de ciclo de desqualificação praticado pelo abusador contra a vítima. Por que eu chamo de ciclo de desqualificação? Exatamente porque é um processo repetitivo e é algo que nós observamos em qualquer convivência com qualquer abusador, ou seja, independe da estrutura de personalidade. Abusadores, em geral, eles praticam a desqualificação como uma estratégia de captura, como uma estratégia de manutenção da vítima sob o controle dele. Isso com o objetivo muito claro de destruição gradativa da identidade da pessoa atingida. Ou seja, você que sofre abuso, você vai observar, através desses aspectos que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo, você vai ter condição de observar como que o abusador atua desaprovando, anulando, diminuindo o seu valor pessoal e diminuindo tudo aquilo que você também realiza e que considera importante. Então vamos lá, dentro dessa repetição do ciclo, o objetivo central é fazer com que você se posicione diante de si mesmo através da dúvida. Ou seja, você vai ficando cada vez mais confuso com relação à sua própria capacidade. E isso, sem dúvida, é o que alimenta esse ciclo, é o que faz com que ele mantenha cada vez mais as estratégias de desaprovação, as estratégias que vão desqualificando o seu esforço, desqualificando as suas conquistas, desqualificando até mesmo pequenas ações do dia a dia que passam a ser vistas de uma maneira muito crítica, muito dura e que você começa a sentir até medo de expressar a sua espontaneidade. Então vamos lá, o primeiro aspecto que aparece dentro desse processo, desse ciclo, ou seja, a primeira forma que eu observo de desqualificação, que eu considero importante e relevante trazer, é exatamente a prática das críticas. Ou seja, todo abusador, independentemente da estrutura, ele vai apresentar um comportamento crítico, ele vai se colocar diante da vítima de uma maneira o quê? De uma maneira que vai desaprová-la. Então, olha só, o que a gente vai observando? Ao longo dos estudos que eu tenho feito, acompanhando casos clínicos, lendo casos também de outros profissionais, eu trouxe um caso específico para falar para vocês, onde isso se apresentava de uma maneira muito contundente. Era uma moça casada com um abusador já há 17 anos, possuía uma filha, e a crítica era tão absurda a tal ponto dela, no momento em que estavam sentados à mesa, ela ficava com receio de jantar a partir de qualquer posicionamento que ele tomasse com relação à forma como ela estava comendo, ou seja, ele criticava a maneira de comer, a maneira de segurar o garfo, a posição do copo, se era para a direita, se era para a esquerda, a forma de arrumação dos talheres, enfim, havia ali uma tensão que ela não conseguia se alimentar porque ele falava até mesmo de qualquer barulho que ela pudesse naquele momento manifestar estando na casa dela, ou seja, estando em casa, ela se colocava numa posição de refém, ela ficava se sentindo refém porque qualquer comportamento era monitorado, a forma como ela comprava as coisas, o que ela comprava, o que ela vestia. E aí tem uma coisa muito séria para destacar nessa questão da crítica, que é a seguinte: toda crítica praticada pelo abusador tem como objetivo gerar impessoalidade. O que é isso? Fazer com que você se distancie cada vez mais do que eu posso chamar de estojo de identidade pessoal, né? Trazendo um termo aqui do Goffman, que ele usa numa expressão, num outro contexto, mas que é exatamente isso. É um autor da psiquiatria, ele traz esse conceito para falar sobre a relação manicomial, ou seja, como que a pessoa, no momento em que entra numa instituição manicomial, ela vai perdendo o que ele chama de estojo de identidade pessoal. Eu poderia dizer que a relação abusiva é uma relação manicomial, com certeza. Por quê? Porque quando você
entra numa relação abusiva, você vai perdendo o seu estojo de identidade, aquilo ali é uma loucura, você vai administrando o absurdo, porque no momento em que você não pode nem sentar à mesa para comer em paz, porque tem alguém que está reparando se você está segurando o copo assim ou assado, isso é uma experiência da loucura, a experiência de um terror psicológico absurdo. Então não está tão fora assim desse contexto, né? Então, muito bem, essas críticas vão aparecer com relação à forma como você trabalha, os amigos que você faz, a convivência que você tem com as pessoas que você gosta, ou seja, tudo que você faz é passível de questionamento negativo. Essa é a questão. Essa é uma das expressões do processo de desqualificação. Um segundo aspecto que nós observamos dentro desse contexto é: o abusador faz com que você peça desculpas estando certo. Isso é seríssimo. Por quê? Por que isso desqualifica? É óbvio, você se humilha, você vai pedir, reconhecer uma responsabilidade que não é sua, assumir uma nota de culpa que não é sua, ou seja, você tem que pedir desculpas por algo que você não fez. E aí eu vou contar um outro exemplo, que é desse caso também dessa moça do jantar. Ela precisava realizar uma palestra, enfim, dentro do trabalho dela. E ele sabia que ela precisava realizar essa palestra no dia seguinte, já eram 11 horas da noite, e ela queria revisar a palestra, então ela se dirigiu até o seu notebook para poder fazer o seu trabalho. Só que quando ela chegou lá, quem estava utilizando o notebook? Ele, vendo site de carros. E ela falou: olha, você sabe que eu tenho que usar meu notebook, então eu preciso que você, por favor, me dê espaço. Aí ele: deixa de ser chata, a gente tô vendo aqui um site de carros, vem aqui relaxar um pouquinho, vai ser bom para você para a palestra. Ele: olha, ela falou, eu não quero, eu preciso revisar. Ou seja, ele desqualifica a necessidade dela, é um outro aspecto, ele desconsidera a necessidade dela. E ela se irritou e jogou alguns livros no chão. Muito bem, quando ela jogou os livros, ele se aborreceu, se sentiu ofendido e foi dormir. No dia seguinte, ele armou aquela tromba, fica naquela guerra psicológica, a guerra do silêncio, que é uma forma de desqualificar também. A pessoa te anula, finge que você não existe, como a gente já falou em vídeos anteriores, e ela foi obrigada a pedir desculpas, ela se viu obrigada a pedir desculpas. E aí qual é o objetivo? Né? Fazer com que você se coloque numa posição de eterna devedora. Você fica com a sensação de que você está devendo sempre ao abusador. Quando ele faz com que você tenha que pedir desculpas por algo que você não fez, o posicionamento, ou seja, o objetivo é fazer com que você sempre alimente dentro de si a sensação de dívida. Você está sempre devendo alguma coisa àquela pessoa. Essa é uma das formas mais poderosas de captura e mais perigosas de captura psicológica, de fazer com que você fique numa relação que é uma relação desigual, uma relação que você não recebe, você apenas doa, você não recebe nada, e isso faz com que você vá se anulando. Então essa desqualificação se apresenta aí como: eu não considero a sua necessidade, e por não considerar a sua necessidade, eu faço com que você também tenha que se humilhar pedindo desculpas por uma coisa que você absolutamente não fez. Porque a reação de jogar os livros ao chão foi uma reação compatível com aquela provocação. Mas o abusador, ele não assume, gente. Vocês sabem disso. Ele não assume a provocação que ele está produzindo naquele contexto, naquela relação. Um outro aspecto que a gente pode analisar dentro desse contexto é: o abusador não assume responsabilidades que são responsabilidades partilhadas. Exemplo, esse mesmo exemplo dessa moça. Responsabilidade com a filha. Eles tinham que viajar, era uma determinada viagem de férias, de ano novo, era fim de ano, e ela arrumou as malas, olha que coisa absurda. Ela arrumou as malas dela, da filha, colocou as roupas da filha dentro da própria mala, ele arrumou a mala dele, ele não arrumava absolutamente nada, ou seja, toda vez que se fazia uma viagem, ela era responsável por tudo, tinha que pensar em tudo, o que ia levar, o que precisava, ele só ficava com a parte dele, que era a parte dos pertences, né, das coisas pessoais. E ela arrumou tudo e colocou a mala ao lado da mala dele, ao lado.
Vocês não vão acreditar. Quando eu li isso, eu também fiquei incrédula, mas a gente sabe que é verdade, a gente sabe que isso acontece, a gente fica, a princípio, incrédula. O que ele fez? Ele colocou todas as malas no carro, menos a dela. E quando chegou ao destino, cadê a mala? Com a roupa da criança do ano novo, com a roupa dela do ano novo, com os pertences. Você não colocou a minha mala? Aí vem a parte mais interessante, mais absurda. Por isso que eu falo que é uma relação manicomial, é uma relação de loucura. Ele começou a dizer que a culpa era dela, porque ela não lembrou, ela não avisou, porque ele não é obrigado a dar conta da mala dela, que não sei o quê. Enfim, aí ele inverte, vocês sabem que isso acontece, ele desqualifica a necessidade dela, ele desqualifica o ponto de vista dela, ele desqualifica a pessoa dela, porque a desqualificação, ela está diretamente relacionada a uma reprovação do seu jeito de ser. Isso é que vocês precisam gravar. Ele vai desqualificando as suas ações e isso vai ferindo o centro da sua autoestima. Você fica em dúvida com relação ao seu próprio valor. Esse é o processo, é o ciclo da desqualificação. Crítica, desconsideração das suas necessidades, fazer com que você seja humilhado para assumir uma coisa que não é você, que você não tem participação, como é o caso das desculpas, ou seja, tudo que vai ferindo o centro da autoestima, por isso que é desqualificação. É uma desaprovação ao seu jeito de ser, por isso que é perigoso, porque no final você perde o sentido de autorreferência, você não sabe mais se a sua forma de ser é uma forma adequada, se é positiva, se efetivamente você pode continuar sendo desse jeito. Então isso é algo extremamente perigoso. E aí, enfim, teve todo esse contexto confuso com relação à mala, essa briga, essa confusão, e aí ela teve que comprar tudo onde ela estava, teve que comprar uma roupa, improvisar. E um detalhe importante, essa moça, ela foi diagnosticada com câncer. E foi a partir daí que ela começou a pensar na necessidade de sair desse relacionamento, o quanto isso era nocivo para ela, porque eram coisas bem, bem absurdas pelo relato. E ela começou a se preparar. E no momento em que ela recebeu o diagnóstico, não houve nenhum tipo de empatia, muito pelo contrário. Ele queria, inclusive, que ela desse conta ainda das coisas de casa. E numa dessas sessões de quimioterapia, ela não pôde estar com ele no aniversário dele, porque ela tinha feito, a sessão foi no dia anterior, ou foi próximo ao aniversário, e ela não estava em condições no dia do aniversário. Ele havia marcado com os amigos, alguns casais amigos, e ela não foi, ela ficou em casa com a secretária e com a filha. E ele foi muito contrariado e disse que ela no dia seguinte nem comprou um bolinho para comemorar com ele em casa, ou seja, ele não teve nenhum critério ali, nenhuma sensibilidade para perceber que ela estava num momento extremamente difícil. Não satisfeito, ele fez com que ela fosse a uma outra festa, que ela não poderia ir, foi essa festa do Ano Novo, agora que eu lembrei, a festa do Ano Novo, isso foi tudo junto. Ela não poderia ir à festa do Ano Novo porque ela não poderia compartilhar a geladeira, aquilo ia trazer algum tipo de problema para ela, sem dúvida, recomendação médica, e ele começou a dizer que aquilo era frescura, e ela vai, aquela sensação de dívida, né? Ela se anula, ele desqualifica mais uma vez a postura dela e ela passa por cima de si. O câncer já era exatamente o sinal de que, olha, você está indo muito além, você está se prejudicando, você não está se respeitando a tal ponto de ter ficado doente, mas ela foi e quando chegou lá, infelizmente passou mal, porque ela começou a compartilhar aquela geladeira, se contaminou com alguma coisa, teve que voltar no dia seguinte de madrugada, vomitando, passando mal, e ele ficou irritado e ela teria que ir ao hospital, acho que 2 dias depois, não sei, um tempinho depois. E ele disse assim, olha, você vai ao hospital sozinha porque você já tomou muito meu tempo. Esse é o abusador, essa é a desqualificação. Ou seja, ele anula qualquer possibilidade de você expressar aquilo que é você, de você se expressar, a sua espontaneidade, o seu direito de ser do jeito que você gostaria.
E aí eu deixei para o final uma coisa importante para sinalizar para vocês dentro desse aspecto da desqualificação. Para pensar qual foi a primeira vez que você consentiu o primeiro abuso. Essa informação é fundamental para você que está me ouvindo, porque quando você vai lá atrás, como eu falei desse caso, ela tinha medo de ser ela mesma. Ela ficou com, a partir de um determinado momento, ela começou a se colocar, a se enclausurar a partir daquele processo que ele também, daquele tiroteio emocional que ele criava na convivência com ela. Então, para observar. Primeira vez com essa pessoa aí que você convive, que é abusiva, para pensar qual foi a primeira vez que você consentiu esse comportamento abusivo e qual foi o sentimento. Não para se julgar, não. Para você observar e começar a se conhecer. Olha, examina, por que naquele dia, que aí eu lembrei desse caso quando ela fala que a primeira vez que ela consentiu o abuso foi quando eles eram namorados ainda, e ela queria ir à praia com os amigos, e ele foi até a casa dos amigos e a trouxe à força. Desconsiderou o direito dela de sair com os amigos, fez com que ela passasse por uma situação vexatória. Então você que está me ouvindo, observa, qual foi a primeira vez que você consentiu o abuso e que naquele momento teve um sentimento? Resgata isso. Foi medo? Foi culpa? O que aconteceu com você que você até sabia que era exagerado, que você não deveria ter consentido, mas por alguma razão você consentiu e trouxe isso até o seu momento atual? Observa se esse sentimento lá atrás foi o mesmo sentimento que fez você permanecer esse tempo todo. É o mesmo sentimento que ainda te aprisiona. Observe se é esse sentimento ou se acrescido a ele surgiram outros sentimentos também que são paralisadores, que deixam você cada vez mais capturado nesse contexto. Para analisar tudo isso, busque ajuda para você trabalhar esses sentimentos. Esse sentimento que você talvez não tenha consciência, e talvez pensando agora você consiga ter, observe o que você pensou naquele dia do primeiro abuso, do primeiro momento em que você sabia que não deveria ter consentido, não deu o limite devido, e o que fez você chegar até hoje dentro desse contexto, e o que você precisa fazer para trabalhar esses sentimentos que te aprisionam nesse ciclo de desqualificação com alguém que está o tempo todo fazendo isso, com um objetivo muito claro, gente, para finalizar o vídeo. Abusadores não suportam ver pessoas felizes. Por inveja, eles vão diminuindo o outro porque eles não suportam a felicidade. Eles vão fazer de tudo para atrapalhar, porque eles não se sentem bem com eles. Então, sem dúvida, eles vão produzir esse mal-estar para que eles se sintam um pouco melhor, se é que eu posso me expressar assim, infelizmente, de uma maneira tão nociva e tão lamentável a convivência humana, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vamos ficar aqui. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, ajudar mais pessoas. Aqueles que gostaram do vídeo, dê um like para que o YouTube possa entender que é um conteúdo relevante e a gente consiga atingir outras pessoas que podem se beneficiar desse material. E sem dúvida estaremos juntos no próximo Papo de Divã com muito carinho, com muito prazer. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo para todos vocês.